E como que você vê que tá o mercado atual, cara? A gente viu uma evolução desde que você veio aqui. Acho que você veio há uns 2 anos atrás, né? 3 anos atrás. O que que tem acontecido nessa área de deepfake, de inteligência artificial na tua área mais artística, assim? Quando eu iniciei, o deepfake era mais tratado apenas como o rosto, cópia do rosto para um vídeo. Hoje, o chat GPT é um tipo de deepfake, a voz gerada são deepfakes. Então, a tecnologia ela expandiu para outros setores. A gente já tem isso, o deepfake, a tecnologia, né, sendo utilizada dentro da saúde, educação. Então, houve uma revolução, né, no meio de se comunicar. A gente vai ter logo, não vai 2, 3 anos, capacidade de falar com outras pessoas, igual a gente está falando aqui, eu falando em português, e lá na China a pessoa já está vendo esse vídeo aqui sendo tanto falado e labializado com a minha voz no idioma dessas pessoas. Então, nos próximos anos, 2 anos no máximo, eu acredito que a gente já vai ter essa tecnologia massificada. Tem algum vídeo? Você mandou alguma coisa pra gente ver sobre esse trabalho? Esse material aí, ele já. Porque assim, a gente trabalhava com deepfake até então, era rosto. Agora a gente tem a capacidade de trocar uma pessoa inteira no vídeo. E esse vídeo aí, ele mostra isso. A gente consegue passar. O Léo tá carregando. E, e, e os perigos agora, 2026, tem eleição aqui no Brasil, da gente não saber mais se aquele vídeo daquele político lá é real ou não, né? Teve já a questão do Dória, né? Que o Dória teve E aquele, falou a que gente já não era passou, a gente ele. já passou. Essa Essa fase já questão do Dória. passou? O que acontece do Dória? A gente É. não sabe, né? Deepfake não era. Né? Deepfake, certeza absoluta que não era. Ou era alguém muito Agora, parecido. assim, olha, você sabe que quando as pessoas forem pegas de verdade em vídeos, elas vão começar a falar que é inteligência artificial, É, como aconteceu nesse exatamente. caso aí. Que É. falaram que era montagem. Saiu um laudo da Polícia Civil e falou que não tem nenhum rastro de montagem no vídeo, sabe? Então, Mas qual que é a segurança agora daqui pra frente pra saber o que é real ou não? Pegar o rosto então de alguém e vender um produto ilegal, usar rosto de famoso, de as, as, influenciador. as Big Techs, elas têm capacidade de descobrir instantaneamente que aquele material enviado, ele é produzido por uma inteligência artificial, seja áudio, vídeo, Ah, seja o que é? for. Sim, com certeza. Elas já divulgaram que tem. O que acontece? Para fazer isso, para elas sinalizarem que esse material é produzido por inteligência artificial, elas precisam antes processar esse arquivo. E processamento é gasto de dinheiro. O que está acontecendo hoje? Por exemplo, vocês já devem ter visto aí anúncio fácil do Drauzio Varela vendendo É. remédio, né? O que acontece? Quando um anúncio desse é feito, o bandido paga para a rede social, então a rede social lucra com esse material falso. Ela sabe quem quer comprar, sabe? Pelas pesquisas ali no celular da gente, ela sabe quem que é o público-alvo. Então ela ganha de novo quando ela entrega esse anúncio para a pessoa certa e faz aquela venda. Tá entendendo? Então, o que acontece? A rede social está ganhando dinheiro com esses golpes e não tem uma pressão da sociedade, não tem uma lei que obrigue as Big Techs a verificar esse conteúdo. E por que elas vão fazer isso? Se está entrando dinheiro, É. por que elas vão fechar essa torneira e abrir uma torneira de gasto? Porque elas vão ter que processar esse material e processar esse material custa dinheiro. Então, elas não vão fazer isso. Enquanto não tiver uma pressão da sociedade, elas vão continuar recebendo esses anúncios falsos, elas vão continuar ganhando esses anúncios falsos e não vão fechar essa torneira porque não tem ninguém pressionando, sabe? E é um direito da gente não ser enganado dentro dessas plataformas, sabe? E esse direito está sendo violado. Pois é. Ô, Léo, tá no ponto aí? Então vamos ver. Tá. Eu acho, Colocaram. eu vi esse vídeo, bem Cara, impressionante. É. colocaram o John Wick no lugar do Aham, personagem do Ruptura. exatamente. Até o terno é diferente, né? Tudo. O terno também mudou? Sim, Deixa eu Não, ver. muda é tudo, né? tudo Muda o cenário diferente. Cara, inteiro. É porque a gente não percebe, mas ele tá bem alterado algumas coisas ali.
Nossa. Fizeram uma máscara em volta, porque essa IA, ela, na verdade, ela reproduz tudo. E depois fizeram ali um track motion em volta dele para manter o máximo possível de cenário. Mas quando você gera tudo diferente, sabe? É parecido, mas é diferente. Entendi. E a gente tem visto também muita coisa no Instagram, né? De alguns trends, aquele do Jesus abraçando, ou então pega foto parada e anima a foto. Os amigos se beijando. Os caras ficando forte, né? Esses normalmente são horríveis, né? É meio mas são engraçados, né? são amaldiçoados. Muito doideira, cara. E a perfeição, né? Que tá ficando cada vez mais, né? Queria adicionar algo ao que o Bruno falou, que eu super concordo com ele que atualmente, por exemplo, o Facebook teria total capacidade de identificar, se não todas, 99% dos vídeos que são publicados lá com inteligência artificial, só que isso é algo que, digamos assim, é algo do que a gente está vivendo agora. Porque qualquer, digamos assim, mecanismo que a gente use para identificar vídeos produzidos por inteligência artificial poderiam servir para treinar a própria produção da difusão desse vídeo. Então, por exemplo, o que acontece hoje é que qualquer IA conhecida de difusão, ela deixa uma assinatura que é basicamente do jeito que a informação está presente ali. Então você consegue ler isso e procurar essa assinatura. Na verdade, qualquer modelo de inteligência artificial deixa, só que com texto é muito fácil mascarar isso, com vídeo é muito mais difícil. Então, o que eu prevejo é que por mais que exista essa intenção, de qualquer jeito não vai ser possível, em alguns anos, diferenciar apenas fazendo alguma análise estatística, basicamente nas matrizes de informação que você tem no vídeo. Então, a única solução que eu vejo é você ter alguma forma de prova de humanidade que você possa usar criptográfica para assinar as coisas que você produz. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse podcast, a gente quer provar que isso daqui é real. Que isso é real. E, por exemplo, que eu tava aqui também, não só você tava aí, mas você realmente me trouxe. Então, eu vou ter uma chave única, o Bruno tem uma chave única, você tem uma chave única. E a pessoa pode verificar. E daí a gente assina o vídeo, e isso iria para alguma blockchain, ela pode ser centralizada, ela pode estar, por exemplo, com o governo, mas ela pode estar descentralizada, que eu acho que seria melhor. Mas, e daí, digamos, se eu quiser verificar lá no meu celular se esse podcast aqui realmente foi feito por essas pessoas, eu vou conferir a assinatura delas. E daí, se elas assinarem coisas que não aconteceram de verdade, por exemplo, um vídeo falso delas mesmas... Aí cai a credibilidade cai delas a credibilidade de forma delas. social mesmo. Hoje Tem mecanismos... Então, Black Mirror, né? É meio Black Mirror. Vem num episódio de Black Mirror. Mas eu acho também... eu já conversei muito com o Adrian sobre isso, porque o Adrian tem um conhecimento muito maior do que eu, né? Eu vou aprendendo conforme a gente faz os vídeos, né? Ele que tem a formação e eu aprendo com ele, mas eu também venho com as minhas questões, né? E a gente conversou bastante sobre isso e ele me deu um argumento que eu achei contundente, na verdade, que é o fato de que as pessoas, elas também vão desenvolver um filtro maior... Veja bem, eu tô dos dois lados, tá, Bruno? Bruno, você que tá ouvindo aí, eu queria te falar. Eu acho que sim, num primeiro momento vai ser um caos, vai ser uma coisa completamente surreal, as pessoas recebendo no celular, o presidente falando absurdos, ou um assessor numa situação absurda. Isso vai ser usado de forma política, com certeza. Então, assim, já tá acontecendo, vai acontecer pior. E pelo fato de ser tão poderoso... Né? Golpes. E pelo fato de ser tão poderoso... vai ser muito usado, vai ser usado de uma forma muito exacerbada, vai gerar danos reais, e as pessoas também, é possível que rapidamente criem uma certa resistência e comecem a criar mecanismos naturais de verificação. Ou seja, por exemplo, se eu vejo um vídeo do Trump falando uma coisa numa situação X, eu vou ter um instinto de ir nas redes pessoais do Trump pra ver se realmente aquele vídeo tão absurdo está lá na rede dele, né? Por exemplo, é o Trump falando pra câmera dando uma declaração surreal. Então eu vou ter o instinto de falar, tá, mas eu vejo uma dessa declaração surreal por minuto. Eu vou entrar no perfil do cara pra ver se realmente isso aconteceu. Ou se isso está no Trend Topics, então quer dizer que mais gente verificou que aquilo era verdade e isso ganhou uma relevância. Minha mãe não vai fazer isso. Não, eu acho... Não é? De novo, eu acho que você tem que... Eu tô... parece meio coisa assim de gente que tem uma esperança muito grande na humanidade. Claro, mas eu acho que já existiram processos semelhantes em que a gente também se adaptou, né? As redes sociais também geraram certas adaptações. Né? Então, não tô dizendo que não vai ter um uso mal e ruim. Acho que vai, mas talvez a humanidade tenha como responder a isso, sabe? E eu também concordo que, digamos assim, existe um perigo muito grande nessa transição,
mas ao mesmo tempo, um jeito que eu penso sobre isso sempre... Porque o que eu tô respondendo aqui, eu não tô respondendo ao Bruno, eu tô respondendo a um tipo de argumento que eu vejo bastante, que é a ideia de que a gente vai ir para uma época pós-verdade, porque agora a gente não vai mais poder confiar em vídeos que a gente vê, nem fotos que a gente vê. No entanto, até 100 anos atrás, não existiam fotos e vídeos. E mesmo assim a gente não vivia na pré-verdade, né? Então, o que acontece é a humanidade, por centenas de milhares de anos do Homo sapiens e dezenas de milhares de anos de civilização, ela teve mídias, ela teve formas de comunicar coisas que envolviam, por exemplo, pinturas, envolvia histórias que você contava, desenhos que você fazia, esculturas que você ia lá e esculpia, e daí alguém poderia ir lá e esculpir algo que não existia. Ele poderia, por exemplo, representar numa pintura uma batalha de uma forma que não aconteceu. Então, ou a passar a história de forma verbal para outra pessoa, antes da escrita, você poderia incluir coisas que é da tua cabeça, tentando manipular aquele discurso. Inclusive, esse é o nascimento da história como disciplina. Por exemplo, a gente tem Plutarco, que é o historiador romano, que inclusive eu gosto muito dele. Mas, por exemplo, a função que ele dava para a história, e isso é algo que ele fala explicitamente, era convencer a juventude a ser virtuosa. Então, é óbvio, assim, lendo as histórias de Plutarco, que aquilo que ele manipulava. Ele manipulava completamente. O que eu quero dizer com isso é que não vão existir vários perigos, principalmente agora, nessa transição, em relação a essa mudança, onde a gente vai poder gerar qualquer vídeo, a gente não vai poder acreditar, digamos, que aquele vídeo foi feito de fato ou foi gravado de fato. Mas o fato de que é muito mais um desenvolvimento desse músculo epistêmico da civilização de volta, de compreender que um vídeo é como um desenho agora. Então, e já era mais ou menos assim faz um tempo. Então, algo que eu lembro que desde que eu era criança era um fato é que você não pode confiar numa foto, porque o Photoshop é muito poderoso. A questão é que requeria muito tempo e muito trabalho para fazer algo fake, como uma foto. Mas você pode construir o que você quiser no Photoshop. Na verdade, eu acho que isso talvez até seja melhor, porque pelo fato de ser muito fácil, as pessoas ficaram vacinadas a isso. Exatamente. Entende o que eu quero dizer? O impacto é tão grande, um vídeo com alguém falando algo que é mentira, é algo tão poderoso, se as pessoas simplesmente acreditarem nele, que talvez isso gere uma reação mais rápida da gente se preparar para essa... Do que, por exemplo, aconteceu na época que se alterava uma foto, porque não era todo mundo que sabia alterar uma foto. Você não entrava lá num site, digitava qualquer groselha e saiu uma foto perfeita. Hoje em dia isso acontece. E tiveram vários casos famosos de Photoshop sendo usado com pessoas proeminentes, etc. As pessoas acreditavam. Eu acho que agora, digamos assim, as pessoas já estão ficando com essa resistência um pouco maior. Mas respondendo ao que você tinha falado, Vilela, digamos assim, a sua avó não vai fazer isso, a sua mãe não vai fazer isso... Daí que eu acho que, de fato, colocar um pouco de responsabilidade nas ferramentas também, como o Bruno tinha falado, porque parte dessas coisas podem ser verificadas automaticamente com assinaturas. Mesmo nesse mundo que eu tô falando que, digamos, eu acredito que é um futuro próximo, onde você não vai conseguir olhar, digamos, a assinatura entrópica daquele vídeo gerado para descobrir se ele é falso ou não, você ainda pode pedir para, por exemplo, o jornalista que gravou assinar. E daí a ferramenta, ela pode estar, por exemplo, o Facebook, ele pode estar checando numa blockchain automaticamente, você não precisa nem saber o que é uma blockchain, e descobrindo, não, esse jornalista assinou isso aqui. Então, se isso aqui é falso, quem mentiu... Exato, tem um responsável por aquela informação falsa, né? Assim, em resumo, vai ter que ser criado mecanismos de verificação que vão transcender simplesmente olhar para a coisa e falar é verdade ou é mentira. E acho que a gente tem um ferramental, talvez, suficiente para isso. Pois é. Bruno... E a parte a parte ética dessa parada, como que a gente vai resolver, assim, a gente vai ter ferramentas proibidas para algumas pessoas, a gente pode ter algum tipo de regulamentação sobre? Eu acredito que mais pro lado da regulamentação do que para proibição, porque até impossível, né? A proibição tende a fazer as pessoas buscarem até mais por aquilo pela sedução do proibidos. É o que eu penso. Então, uma regulamentação bem feita, com isso, com marca d'água, que seja possível identificar esse conteúdo, responsabilizando as plataformas por... não checarem...
Não fazer essa checagem, permitir que esse conteúdo se espalhe e só depois de ter espalhado. Porque, assim, quando você posta uma pornografia na plataforma, automaticamente ela detecta que é pornografia e ela já bloqueia. Entende? Isso também deveria ser feito com uma voz falsa, com um vídeo falso, porque ela tem essa capacidade. Enquanto a regulamentação, dentro do debate ético, o legislativo mesmo criar leis, observar como é que lá fora está tratando desse assunto, tentar trazer o que é bom e adaptar a nossa realidade, sabe? Ao que o povo usa, a nossa cultura, o nosso jeito Ô, Bruno, de material. na linha do que você está dizendo, o que eu queria te perguntar da sua perspectiva, você também acredita que essas ferramentas de verificação elas vão ser, em algum momento, impossíveis de se bastarem apenas com o conteúdo que foi gerado, sem essa camada extra que a gente estava bolando aqui, essas estratégias? E pensando nessa linha do tempo, será que essa nossa discussão, apesar de eu estar com você que hoje, em 2025... sim, a gente pode debater isso, de que as plataformas já deveriam agir com conteúdos que são mais agressivos, degradantes, etc. Eles deveriam sim ter algum ferramental voltado para isso. Se a gente já não deveria meio que antecipar essa discussão, porque acaba que as plataformas também podem ser morosas quanto a isso. Elas podem também falar, não, mas a gente foi pego de surpresa, agora não dá mais para verificar. E talvez isso já seja uma coisa que a gente pode antecipar e cobrar também, né? Enfim, qual que é a tua visão sobre isso? Porque é um desafio técnico, né? Sem dúvida, é um desafio técnico, mas eu penso que, assim, é o que você está dizendo, talvez seja uma faca de dois gumes, porque quando você tem uma AI verificando um conteúdo que é produzido falso, os códigos tendem a melhorar para que aquele conteúdo fique melhor, aquele conteúdo sintético, aquilo que foi gerado. E aí, quando você tem a melhora desse conteúdo sintético, aquela IA que foi programada para detectar determinado conteúdo já não consegue detectar que aquilo é falso. Então, é uma corrida de gato e rato, mas, ao mesmo tempo, a gente pode buscar outros recursos que não inteligência artificial. Talvez, por exemplo, uma blockchain, onde o conteúdo é verificado num primeiro momento ou constatado que, de alguma forma, com alguma marca d'água naquele gerador, seja uma câmera, que aquele conteúdo foi realmente gerado de maneira verdadeira por um dispositivo. E nessa blockchain, quando ele for gravado, você tem ali a confirmação que ele é um conteúdo orgânico, que foi feito, que é real, né? Então, sem dúvida, a questão técnica ainda é um grande impeditivo para você colocar isso para funcionar, porque custa caro você verificar todo o conteúdo que é publicado nas redes sociais, mas é o que eu falo, é um direito que a gente tem de não ser enganado, de estar seguro quando você entra. Quando você vai em uma loja comprar um produto, você não quer estar seguro. Você está num restaurante comendo, você não quer estar seguro naquele lugar. Da mesma forma, quando eu entro numa plataforma, eu não quero ser enganado, eu não quero que quem está próximo a mim seja enganado. Sabe? Então, a gente tem essas limitações, mas acho que falta não tanto o nosso pensamento de como é que a gente vai resolver, mas exigir de quem tenha o dinheiro nas mãos, de quem tem a responsabilidade, quem está ganhando com isso.